Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. O tópico que a gente vai abordar hoje, né, é a continuação sobre os conceitos básicos de metrologia e ver alguns conceitos sobre o Sistema Internacional de Unidades. Então, vamos fazer essa primeira parte aí do qual seria a necessidade da parte de metrologia. Então, vamos lá. Hoje são conceitos básicos da metrologia. Lembrando, né, que o nosso curso, para os colegas que ou chegaram mais tarde ontem ou não puderam assistir a aula, o nosso curso é um curso de mecânica aplicada, né, mais mecânica aplicada voltado para a área da elétrica, só que uma parte dessa mecânica aplicada na verdade, metrologia. Alguns conceitos de metrologia vão fazer necessário durante o curso. Então, ontem eu falei das necessidades, né, do uso da metrologia. E uma dessas necessidades, fazer medições do processo que estamos trabalhando. Então, nesse caso aí, vai entrar na nossa área de elétrica, né, fazer medições como, por exemplo, tensão elétrica, né? No caso, se eu vou medir tensão elétrica, tem que saber qual a unidade. Por isso que nós vamos ver uma parte de metrologia. Nesse caso, a nossa unidade de tensão é o volt. Uma das outras unidades que nós utilizamos é o ampere, que, na verdade, é a corrente elétrica medida, né, que utiliza a unidade ampere. A outra unidade que nós utilizamos muito, resistência, que no caso é ohms. Então, se nós temos necessidade de fazer algum tipo de medida, então nós temos que saber que tipo de unidade, que tipo de escala nós iremos trabalhar. Então, fazer medições do processo que estamos trabalhando é um dos motivos da necessidade da metrologia. O segundo motivo, controle constante do processo. Então, ontem, por exemplo, eu citei o exemplo da medir constantemente a tensão em um barramento de 13,8, por exemplo, numa subestação. Porque qual é a importância de estar fazendo medida elétrica para saber se é 13,8? Já que meu gerador gera essa tensão de 13,8. Porque essa tensão de 13,8, ela pode variar para 14, por exemplo. Ela pode variar para 14 kV, ela pode variar para 12, por exemplo, pode ter algum problema no gerador que, em vez de gerar 13,8, ele está me gerando 12. Então, o que eu tenho que fazer, por exemplo, né? Se o padrão é 13,8, então com certeza está tendo algum problema que está subindo tensão ou está tendo algum problema que está fazendo cair essa tensão, né? Então, o motivo de uso da metrologia é controle constante do processo. E aqui também vai entrar o conceito anterior, né? Se eu estou medindo, eu preciso saber em que escala estou trabalhando. E nesse caso aí vai entrar o terceiro tópico. Conhecer as unidades que estão
sendo trabalhadas. Então, se nós precisamos conhecer as unidades, eu já estou começando a falar em conceitos assim, 13.8 kV. As 13.8, eu tenho que olhar para esse K e já saber que essa letra K é uma multiplicação por 1000. Essa letra K minúscula. Então, na verdade, quando eu falo 13.8 kV, eu estou dizendo que isso daqui é 13.800 volts. Em multímetro, lá no multímetro posso ter uma leitura assim, 25 miliamperes. Nesse caso é 0,25 ampere. Então, nós vamos utilizar alguns prefixos, como aqui a letra K, a letra M, que nós já precisamos conhecer o que quer dizer essas letras. Então, eu não vou ficar escrevendo 13.800. Eu posso representar esse número 1000 por uma letra que me faça entender essa leitura. Um outro exemplo que nós utilizamos muito é essa letra em subestações que popularmente, né, nós chamamos subestações de 69. Só que é 69 kV. Então, novamente, entra o conceito que eu estou mencionando aqui. Se esse tem 69 kV, então entra aqui o conceito da multiplicação por 1000. Então, aí, se essa subestação é uma subestação de 69 kV, então eu já compreendo que isso aqui, na verdade, é 69.000 volts. Então, esse é os principais conceitos que nós precisamos nós necessitamos da metrologia. Fazer medições do processo que estamos trabalhando. Se eu vou fazer medição, tenho que saber que escala eu vou trabalhar, que unidade nós vamos trabalhar. Se vamos controlar esse processo, eu tenho que saber em que nível esse processo está. Por exemplo, eu coloquei aí o exemplo da 13.8 kV, mas eu posso lembrar o exemplo que eu falei ontem de uma peça quadrada, né? Uma injetora que está produzindo uma peça quadrada. Então, eu tenho que ter esse controle. Vai que durante o processo, a máquina, em vez de fazer uma peça quadrada, ela começa a fazer uma peça retangular, fora das medidas. Então eu tenho que ter esse controle, eu tenho que saber qual é a necessidade. Se a minha peça original é essa, quadrada, então essa que está aqui é uma peça que nós vamos chamar fora de especificação. Uma peça fora de especificação. Então eu vou reprovar essa peça no meu processo de trabalho, no meu processo produtivo. E se eu tenho dimensões, né? Por exemplo, ontem eu falei que essa peça era uma peça 10 por 10 centímetros. Olha, se a gente sabe que centímetros é representado por essa letra CM, recapitula o que nós estamos começando a compreender, que é conhecer as unidades que vão ser trabalhadas. Ok? Então, vou apagar aqui para o nosso próximo tópico, ou tem algum colega aí copiando aí no momento? Eu só queria fazer uma pergunta aí, né, professor? Mas é coisa rápida. Pode sim, perguntar. Em todos os casos, a gente vai precisar fazer essa conversão de KV para K, ou, desculpa, de KV para V, ou de qualquer forma que a gente fizer no cálculo, o senhor vai considerar como assim? Não, no caso, por exemplo, no módulo anterior de eletricidade, eu estava relevando
essas conversões, porque eu compreendo que talvez esse módulo tinha que ver primeiro, né? Então, eu relevei alguns pontos aí na questão dessas conversões. Mas, por exemplo, agora, se o nosso exercício... eu vou apagar aqui para exemplificar aqui para você. Se o nosso exercício que eu passar assim, responda quantos kV, ou seja, quantos kilovolts tem, ou responda quantos centímetros possui determinada peça, alguma coisa que a gente vai ver durante o módulo, eu quero que você já saiba fazer essas conversões. Ou seja, o módulo anterior eu estava dando uma relevada, estava explicando alguns conceitos, mas não muito focados. Falhando o áudio. Está falhando o áudio, meu colega? Deixa eu ver aqui. Só um momentinho. Professor, depois você volta lá naquela tela que eu estava copiando, por favor. Estava copiando? Eu vou colocar assim lá. Só completando aí a resposta, dá para voltar aqui enquanto você copia e eu responder eu já. Basicamente, você vai ter que converter conforme o que o exercício está pedindo, Jário, que é para justamente saber se você está acertando converter as escalas. Vai ter que entender o enunciado, né? A pergunta aí. Isso. Por exemplo, um exemplo que eu vi muito, o nosso exercício lá do transformador, né? Estava lá 13,86 kV. Alguns colegas fizeram o cálculo certo lá, que eu estava pedindo para achar um valor de tensão, e estavam achando isso aqui, ó. 0,22 volts. Não sei se foi o seu caso. Mas a resposta correta era 220 volts. Aonde que essa resposta 0,22 estava sendo feita de errada? Justamente aqui, ó. O K. A resposta final tinha que multiplicar por 1000, porque o K que estava lá na fonte daquele transformador que eu estava exemplificando, estava em kV. Beleza? O colega que copiou, conseguiu copiar aí agora? Já sim, já sim. Beleza. Então, como é que eu vou saber, já completando aí a resposta do Jairo, da pergunta dele, como é que eu vou saber que tipo de unidade eu tenho que trabalhar? Então, o primeiro... professor. Não entendi a sua pergunta aí, colega. Há muito tempo começou a aula? Não, colega, está com uns 10 minutos agora. 10, 15 minutos. Estou com problema na internet aqui, estou entrando, mas está caindo, ó. Mas não se preocupe não, colega, que se porventura você não conseguir assistir na íntegra por causa do problema da internet, essa aula está sendo gravada e eu coloco no YouTube no máximo até amanhã de manhã. Tá? Então, continuando aí a resposta do Jairo, nós devemos conhecer o sistema internacional de unidades, popularmente chamado de SI. Então, a maioria dos exercícios, eu acredito que eu vou utilizar quase todos os exercícios no sistema internacional, porque, primeiro, o sistema internacional é o padrão adotado pelo Brasil como referência de unidades.
Então, esse é o primeiro motivo. Nós não utilizamos, por exemplo, no carro, quem tem carro ou já andou de carro, com certeza deve ter visto, nós não utilizamos no nosso velocímetro milhas por hora. Milhas por hora. Aqui no Brasil, nós utilizamos quilômetro por hora. Por que a gente não utiliza milhas por hora? Nós utilizamos quilômetros. Porque o nosso sistema métrico é em quilômetros por hora. Então, significa que... O que quer dizer quilômetros por hora, né? Começando a exemplificar. Que a cada 1.000 metros anda-se 1 hora, por exemplo. Isso aí é numa velocidade de 1 quilômetro por hora. Se o nosso velocímetro no carro estiver indicando 60 quilômetros por hora, então o que ele quer dizer? Que dentro do intervalo de 1 hora, andará 60 quilômetros, uma distância de 60 quilômetros. Como a gente já mora no Brasil e já está familiarizado com esse tipo de unidade, é bem fácil entender esse tipo de conversão. E se fosse milhas por hora? Vamos dizer, andou 1 milha por hora. Vou já verificar qual é a unidade de milha aqui. Milha por hora. Isso quer dizer que você vai andar 1.609 metros em 1 hora. Então, quer dizer que lá nos Estados Unidos, no caso, eles utilizam essa unidade milha por hora, esse padrão é de 1.609 metros. Vou já confirmar aqui se é esse padrão certinho aqui. É isso mesmo, é 1.609 metros a milha por hora. Acabei de consultar aqui, a unidade é MPH. Então, nós não vemos carros aqui no Brasil escrito MPH, sempre quilômetros por hora. O porquê? É a definição que eu estou colocando aqui. E o Brasil, ele utiliza o sistema internacional como referência de unidades. E quais são essas unidades de referência? Vou colocar aqui do lado direito, enquanto algum colega está copiando aí. Quais são essas unidades que nós utilizamos como referência? O sistema internacional, ele possui 7 unidades básicas, que são a corrente elétrica, temperatura, tempo, distância, massa, intensidade luminosa e quantidade de substância. Se você observar, tudo que nós utilizamos no nosso dia a dia, ele vem escrito nessas unidades básicas. E quais são essas unidades básicas que nós utilizamos? Corrente elétrica, ela é definida como a letra A de ampere. Então,
Essa é a nossa primeira simbologia e unidade. Nós não utilizamos outra unidade em corrente elétrica. Sempre você vai ver nos multímetros uma letra A escrita lá na escala do multímetro. A outra unidade que nós utilizamos como padrão, representado pela letra K maiúsculo, é o Kelvin. Então, tudo que for relacionado à temperatura é Kelvin que nós utilizamos. Aí vocês podem fazer a seguinte pergunta. Nós utilizamos Celsius nos nossos medidores. Então, isso significa que nós estamos utilizando a unidade errada? Não, nós não estamos utilizando a unidade errada. Na verdade, o sistema internacional tem outras unidades derivadas das unidades básicas. Ou seja, essa unidade Celsius é uma derivação do sistema internacional. Também é aceito. Dando sequência aqui, o tempo, no nosso caso aqui, no sistema internacional padrão, ele utiliza segundos. Novamente, né, nós temos as unidades de derivação do segundo, que é o que nós já conhecemos também, minutos e horas. O Brasil, ele adota como distância a unidade metro, representado pela letra M, e é essa unidade que nós utilizamos como padrão. E também pode ser feita a seguinte pergunta, né? E a distância que nós utilizamos, quilômetros, que no caso é com Q, que escreve? K. K é por causa da conveniência da letra. Mas no português, você escrever no português mesmo é com Q, tá, colega? Ah, pensei que você estava perguntando a unidade. No caso é Não, não. quilômetros no Q mesmo. Ah, sim. Ah, é com Q, tá? Aqui, quilômetro. Nós temos outras unidades, né? Que no caso aqui, km, né? Que é quilômetro. Nós temos centímetro. No caso aqui é cm. E por aí vai. Tem outras unidades que nós vamos ver também, e também são derivações do sistema internacional. Como massa, é o quilo. Que no caso aqui é quilograma. Como a representação de quilo é pela letra K, e G é a representação de grama, quilograma. Intensidade luminosa é mais para quem um dia aí for trabalhar com ambientes, um estudo luminotécnico, que é o quanto de lâmpada nós vamos precisar por ambiente, tudo isso daí se vê em projetos elétricos, estudo luminotécnico. É uma unidade que nós utilizamos pouco, porque normalmente nós utilizamos uma unidade derivada, que é o lux. Mas a unidade de referência é padrão candela, CD. Para quem algum dia for, depois de fazer um eletrotécnico, se interessar aí pela área de química, que não é o meu caso, quando for trabalhar com quantidade de substância, para quem lembra aí do ensino médio, é o mol.
Então, só fazendo uma recapitulação aqui. Essas unidades que estão do lado esquerdo são as unidades convencionadas como padrão para o sistema brasileiro de medidas. Só que nem todas essas unidades são unidades que nós utilizamos no dia a dia. Por exemplo, nós não vemos temperatura em Kelvin, nós utilizamos temperatura em Celsius. Então, esse tipo de exemplo da temperatura, no caso, o Brasil adota como padrão o Kelvin, porém, no nosso cotidiano, nós utilizamos uma derivada dele, que é o Celsius. Então, esse sistema internacional, ele vai utilizar essas unidades para poder derivar as outras. No caso aqui, eu vou colocar uma outra tabela, e aí vai aparecer a unidade que nós utilizamos comumente. Não vai dar para colocar essa tabela na íntegra, vou dividir ela em duas partes aqui. Também vou dar um tempo aí para os colegas que estão copiando aí essa parte aí. Beleza? Eu vou colocar aqui a tabela, que é essa tabela que está aparecendo aí. E vou colocar a continuação dela do lado aqui. Só um momento. Aqui é a tabela em que nós podemos observar aqui, ó, a capacitância não, a potência, que é a unidade que nós utilizamos bastante no nosso módulo anterior. Vou colocar aqui na tabela do lado esquerdo, no dimensional analítica. Olha só, para o sistema internacional, qual deveria ser a unidade para potência, né? Que no nosso caso nós utilizamos o watt. A potência para o sistema internacional é representado como quilômetro ao quadrado por segundo ao cubo. Essa unidade eu tenho quase certeza que ninguém viu ou pouco conhece essa representação da potência. Eu acredito que a maioria dos colegas nem tenha visto esse tipo de unidade aí para potência. Só que, como essa unidade de potência é uma derivada, você pode observar que tem quilo, que é da unidade básica, tem metro, que é da unidade padrão, e segundo, que é da unidade padrão. Então, quando nós estamos falando de potência em watts, nós estamos falando de uma derivada das unidades principais. Não se preocupe que eu não vou mandar vocês decorarem essa unidade dessa dimensional analítica. Só estou mostrando para vocês que é daquelas 7 unidades básicas que começam a aparecer as unidades que nós vamos trabalhar durante o módulo. Nesse caso aqui, também tem resistência elétrica, temperatura em Celsius, que é o que eu acabei de comentar. Ela é uma derivada da Kelvin, também aceita como padrão. Também temos tensão elétrica,
que também vem da derivada daquelas 7 unidades. Temos energia, carga elétrica, ou seja, todas as unidades que nós vamos utilizar, elas são todas derivadas daquelas 7 principais que nós utilizamos como referência aqui no Brasil. Ok? Compreendido aí por a outra unidade que também tem aqui, ó, frequência. Nós utilizamos frequência em Hertz. Mas como que deveria ser escrito frequência pelo sistema internacional? Ela poderia escrever 50 Hz. Ou pelo sistema internacional seria 50, 1 por segundo. Só que esse 1 por segundo ficaria estranho como unidade padrão. Então se adotou uma unidade derivada, que no caso aqui é o Hertz. Ok? Então, essa parte introdutória dos conceitos de sistemas internacionais é apenas para demonstrar aqui para vocês que vem dessas unidades padrão, as unidades que nós utilizamos. Nesse caso aí, vamos pegar uma única unidade e começar a trabalhar ela nas unidades que nós vamos ver em campo. Então, nós utilizamos os prefixos do sistema internacional. Aqui sim vai entrar alguns conceitos que alguns colegas já devem ter visto. Por exemplo, a simbologia, e utilizamos com letra G, que nesse caso significa giga. Ou seja, quando nós compramos alguma coisa para o computador, nós falamos gigabyte. Quando vamos comprar internet, nós utilizamos o conceito de mega. Quando medimos a distância de uma cidade para outra, nós utilizamos o quilo, que é a letra K. Aqui tem uma particularidade, tá? Letra K de quilo é letra minúscula. Letra K maiúsculo, nós estamos falando de Kelvin, e é uma unidade de temperatura. Então, vamos ter esse cuidado aí, que existe essa diferença, K maiúsculo e K minúsculo. Se nós temos a simbologia, nós temos o fator de multiplicação. O fator de multiplicação do giga é o número 10 elevado à 9ª unidade. Então, esses prefixos vai entrar o seguinte procedimento. Vai ser utilizada a base 10 como referência. Então, por exemplo, nós temos um HD de 250 gigabytes. Se lá na pergunta tiver quantos bytes ele possui, eu estou dizendo que esse HD ele tem 250 gigabytes,
Olha aqui a letra G. Então, quantos bytes esse equipamento vai ter? Então, como resposta, ele vai ter 250 vezes 10 elevado à nona unidade. Bytes. Um outro exemplo do fator de multiplicação. Quando nós trabalhamos com mega, esse fator de multiplicação aqui é por 6. Ou seja, é 10 elevado à sexta potência. Então, um exemplo de unidade utilizada em mega. Por exemplo, a minha internet utilizada é de 15 megabytes por segundo. Então, quantos bytes é a velocidade desta internet? Então, nesse caso aí, a resposta ficaria como? Essa velocidade de internet seria 15 vezes 10 elevado à sexta bytes. Fazendo essa multiplicação, lembrando que 10 elevado à sexta, né, é 100 milhões, ou 1 milhão. Se você colocar na calculadora 10 elevado à sexta, ele vai lhe mostrar o valor de 1 milhão. Então, essa internet de 15 megas vai ser 15 milhões de bytes por segundo. No caso aqui, bps. Uma pena que não chega esses 15 mega. É só um exemplo, colega. E o quilo? O quilo também tem um fator de multiplicação, certo? Nesse caso, esse fator de multiplicação é 3. Vocês podem observar, né, que o padrão que nós utilizamos de unidade básica no Brasil, eu acabei de comentar que é o quilograma, né? Então, quantas gramas, né? Acho que é com A. Não, lembrei, é com O mesmo. Quantas gramas possui em 1 quilo de arroz? Por exemplo, o arroz sempre é vendido em quilo, porque se nós temos uma quantidade em gramas, essa quantidade de 1 quilo, que no caso é um fator multiplicativo de 1000, nós vamos ter 1000 gramas. Só que ninguém vende qualquer coisa que seja em gramas, principalmente pacotes de grande quantidade, nessa referência. Aonde que a gente vai encontrar essa referência aqui? Em pacotes de café, pacotes de suco instantâneo, que são pequenos volumes. Ok? Então, essas aqui são as unidades que nós temos para grandes quantidades. Ok, vamos nesse ritmo um pouco mais devagar para a gente ir acompanhando essa
essa passagem de escalas. Nós temos também escalas para menos, só que nós vamos fazer um exercício dessa conversão aí. Como nós vamos converter de uma escala para outra, ok? Senhores, apareceu uma situação aqui em casa. Eu peço só